Hello everyone! Estamos aqui em Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias com um short video, com um vídeo curto com dicas de língua inglesa que vão ajudar vocês aí com as atividades da plataforma. Vem comigo que hoje eu vou explicar para vocês aqui na terceira etapa, terceiro semestre, sobre o que é o Simple Past. Simple Past, o que é isso? De comer, beber ou passar no cabelo, professora? Simple Past é como nós chamamos o passado simples, um dos tempos verbais do inglês, que é equivalente ao nosso passado na língua portuguesa. Nós utilizamos o Simple Past quando eu estou falando de ações que tiveram começo, meio e fim. A ação, ela começou e já acabou, ela está no meu passado simples, no passado recente. Eu utilizo o Simple Past para as coisas que acabaram de acontecer, mas que já tiveram seu final. E ele é um tempo verbal relativamente fácil da gente trabalhar. Olha aí o nosso slide. Normalmente, no Simple Past, nós temos duas formas básicas. Nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Nos verbos regulares, normalmente nós acrescentamos ed no final da palavra. Por exemplo, no verbo estudar, que é study, ele vira studied. Olha só, ele ganhou um ed no final. Eu posso dizer que no inglês os tempos verbais eles são muito mais simples do que no português. Study, ele terminou em Y. Y não tem som de I no português. Study. Então, esse Y ele virou um I para ganhar um ED no final da palavra. Studied. She studied English. Ela estudou inglês. Ela começou e terminou o estudo. Studied. Próxima frase aí. They traveled to Europe last summer. Eles viajaram para a Europa no verão passado. Ou seja, a ação teve começo, meio e fim. Por isso terminou com ED. E por último, he completed his project. He completed his project. Ele completou o projeto dele. Completed. Tudo terminado com ED. Facinho, né? Em português, a gente tem um monte de terminação. Eu fui, eu farei. Então, o português, ele dá um monte de trabalho para a gente com as conjugações verbais nos diversos tempos. O inglês, não. Ele é todo arrumadinho. A maioria, quase 80% dos verbos, eu não vou falar 90% porque sempre tem os irregulares, mas a grande maioria dos verbos em inglês colocou ED, tá feito passado, simples, sem sofrimento, sem complicação. Vamos aí. Quando que eu vou usar esse Simple Past? Eu vou utilizar para as ações que já estão concluídas, fatos que aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Por isso, Simple Past. As expressões temporais utilizadas com o Simple Past são várias. Vamos ver elas aí nas frases. Que expressões, professora? Expressões que indicam tempo. Se eu estou falando de ações passadas, eu tenho que situar quando no tempo que essas ações aconteceram. Então, tem algumas palavras que quando aparecem na frase, se eu tiver na dúvida se a frase está no presente ou no passado, essas palavras me ajudam a identificar. Por exemplo, se eu encontrar a palavra yesterday, tem até uma música do Roupa Nova, tem música dos Beatles com esse nome, yesterday. Yesterday significa ontem. E eu tenho the day before yesterday. The day before yesterday é o nosso antes de ontem ou anteontem. Tem mais palavras que indicam passado? Tem. Last night. Por exemplo, I don't sleep last night because I studied a lot. Eu não dormi na noite passada porque eu estudei muito. Noite passada ou ontem à noite é last night. A palavra last sempre indica alguma coisa que aconteceu no passado. Last night é o mesmo que ontem à noite ou noite passada. Tem mais, gente? Não acaba por aí não, ó.
Se aconteceu um mês atrás, no mês passado, eu vou dizer last month. Last month. Se eu disser last month, apareceu 2 vezes aqui. A professora tá com vontade de falar last month. E na semana passada? Last week. Last week. Week é semana, month é mês. Last month, mês passado. Last week, semana passada. Sempre que alguma dessas palavras aparecer na minha frase, eu tenho certeza que meu verbo tem que ir para o passado, porque todas essas são ações que indicam passado. Continuando aí, olha esses exemplos, que legal. We did not go to school yesterday. We did. O que é esse did? Esse did aqui é uma coisa muito legal. Lembra que eu falei para vocês que existem vários verbos no inglês que são verbos auxiliares? Tem o verbo to be, que a gente viu lá nos outros vídeos, que é o verbo auxiliar principal, e tem o verbo to do, que ele também nos ajuda, principalmente quando eu quero fazer perguntas, quando eu quero indicar coisas negativas, algo que eu não fiz, que eu não quero fazer, e eu não tenho o verbo to be para me ajudar, eu posso usar o verbo to do. Esse verbo to do é um verbo que, quando ele vai para o passado, ele se transforma completamente. Ele foge daquela regra de colocar ed no final e ele vira did. O verbo to do, ele nos ajuda quando eu estou na dúvida de como que eu vou fazer o passado numa frase, porque quando eu coloco did, ele já resolve o meu problema. Olha aí. We did not go to school yesterday. Qual que é a ação principal? Ir para a escola, que é o verbo go. O verbo to go, se eu fosse colocar ele no passado, ele é um verbo irregular, ele dá muito trabalho. Mas quando eu utilizo o auxiliar did, porque minha frase é uma frase negativa, o did já faz o passado, eu não preciso mexer com o verbo to go. Então, o did, ele é um coringa, ele apareceu na minha frase, eu não preciso preocupar com os outros verbos, eu já sei que a minha frase está no passado. Então, dica da prof, está fazendo atividade aí avaliativa, apareceu a palavra did, você já sabe que a frase está no passado. É o nosso coringão, apareceu did na frase, ela está no passado, não preciso olhar mais nada. Então, we did go to school, quando? Yesterday, nós fomos para a escola ontem. His birthday was the day before yesterday. Olha aqui o passado do nosso verbo to be. Was significa foi. Só que nos exemplos eu já tenho 2 formas de passado que são inconfundíveis. Achei a palavra did na minha frase, ela está no passado, não tem choro. Passado, simple past. Se aparecer a palavra was na minha frase, was significa foi, era, já era, é passado. Pensa comigo, was já era, já foi. Então, apareceu was na sua frase, é passado, simple past. Não precisa preocupar com mais nada. E olha só, nas nossas frases, tem aquelas palavrinhas que eu falei para vocês que nos ajudam a identificar, ó. Yesterday, marcando que foi ontem. Agora, nós temos um exemplo com ED. She studied math last night. Ela estudou matemática ontem à noite. Studied, nós já vimos. É um verbo regular que ganhou ED no final. Tranquilo? Então, agora vamos ao famigerado travel. Muita gente, na hora que me viu falando no exemplo lá na primeira frase, reparou que eu escrevi travel com, vamos lá, voltando. Eu escrevi com um L só lá no nosso primeiro exemplo e foi de propósito. They traveled to Europe last summer. Porque travel é uma daquelas palavrinhas que o pessoal adora usar ela como peguinha em prova, em atividade. Porque travel, ele tem 2 formas corretas de escrever. Eu posso utilizar travel na forma americana, travel, traveled, ó,
grafia americana, com um L só. E eu posso escrever com 2 L's, que é a forma britânica, a forma que se utiliza lá no Reino Unido, na Inglaterra. As 2 formas estão corretas. Então, se aparecer para você um peguinha aí com a palavra travel, você sabe que você pode escrever dos 2 jeitos, os 2 são passado e os 2 estão corretos. Apareceu traveled com um L só, passado, tá certíssimo. Se aparecer traveled com 2 L's, também tá certo. A diferença é que um é usado nos Estados Unidos, o outro na Inglaterra, no Reino Unido, às vezes na região da Austrália pode utilizar os 2. Outro exemplo, they visited their uncle last month. Last month não é no mês passado? Então, se é no mês passado, visited, meu verbo visitar, está no passado, visitaram. I called you 3 days ago. Eu telefonei para você 3 dias atrás. O verbo to call virou called. Ah, professora, é muita coisa para eu lembrar. Como que eu vou estudar tudo isso? No material de vocês aí na plataforma tem as listas de verbos para você estudar. Então, você não vai precisar ficar imaginando, não. Você estuda as listas, elas te ajudam pra caramba. Como que eu formo o Simple Past no meu dia a dia? Lembra que eu falei que ele é ED? Então, na regra geral, para transformar um verbo num verbo no passado, eu acrescento ED. Mas eu tenho alguns casos especiais, como, por exemplo, as palavras que terminam com Y. Quando a minha palavra terminar com Y, eu vou fazer o passado com IED, porque o Y vai virar esse I. E quando a palavra já terminou com a letra E, para ele não ficar com 2 Es na palavra, eu vou acrescentar só o D. Vamos ao primeiro exemplo, verbo to dance. Verbo to dance é dançar. O verbo to dance, ele já tem a letra E aqui. Então, eu não vou colocar outro E. Eu vou escrever danced, ó. Facinho, dance, já tem o E, eu coloquei só o D para ficar a terminação ED. I danced na forma afirmativa. Forma negativa, vou pegar o did para me ajudar. O did vai fazer o meu passado. I did not dance. Eu não danço. Então, quero passar a forma negativa no passado, peço ajuda para o verbo did. Aí, ele perde o ED aqui e fica did dance. Então, se eu tiver o did na minha frase, eu não preciso colocar o ED no verbo. O did já faz o passado para mim. Ele é o meu coringa, ele vai lá e puxa o passado para ele. Ele faz, ó, vem cá, é meu. Apareceu o did na frase, ele já é o passado. Então, eu não preciso colocar D nem ED no final da minha palavra. Por isso, o verbo dance volta a ser dance na forma negativa, porque o passado está aqui no did, que é o verbo to do, no passado. E na forma interrogativa? Na forma interrogativa, o did, que é o meu auxiliar, vai pular para frente. Lembra? Pergunta, o verbo pula para frente da frase. Então, o verbo que é o mitidão a aparecer e o espertalhão é o verbo did. Ele vai pular para o começo da frase e a minha frase vai ficar na forma interrogativa. Did I dance? Eu dancei. Did you dance? Você dançou? Então, quero fazer pergunta no passado, eu boto o did no começo da minha frase. Não tem erro. E é isso que eu tinha aí para vocês hoje. Estudem bastante, leiam as listas dos verbos e não deixem de fazer os exercícios da plataforma. See you next video. Eu vejo vocês no próximo vídeo.